estratégias sobrenaturais. E no texto de Juízes, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eu vou apresentar para os irmãos nessa noite um pouco da história de Gideão e do que se passou com o povo de Israel naquela situação. O povo de Israel estava sendo assolado, estava sendo perseguido, saqueado. Tudo que se plantava, por exemplo, vinham os midianitas e destruíam tudo. Não era só arrancar as plantações para comer, eles faziam questão de deixar tudo destruído. A gente pega os capítulos anteriores, capítulo 5, capítulo 4, a gente até vê que tudo isso aconteceu porque Deus estava permitindo aquele tipo de assolação, por culpa do próprio povo de Israel. E a nossa vida, quando a gente lê uma história dessa, a nossa vida a gente percebe que hoje em dia tem paralelos com uma história como essa. Às vezes a gente está debaixo de uma assolação, às vezes a gente está debaixo de uma pressão enorme e por culpa nossa. Porque a gente se deixou levar por uma situação, porque a gente plantou vento, aí você sabe que quem planta vento colhe tempestade. Mas Deus, mesmo numa hora como essa, em que a gente está debilitado, em que a gente está aflito, perseguido, sendo saqueado, roubado, diminuído, cheio de pressão, não é que Deus, aleluia, Ele se deixa, Ele se permite ser solicitado por nós. E em vez de tapar os ouvidos e dizer assim: vocês é que se meteram nessa furada, vocês é que entraram nesse buraco, eu não tenho nada a ver com isso, e virar as costas, não. Por mais que Deus permita assolação, por mais que Deus permita toda uma situação negativa, Deus sempre se inclina para o seu povo para ouvir o seu clamor. E o que o povo de Israel mais precisava naquela hora era fazer isso, clamar a Deus. Então a gente de novo tem que perceber isso. Essa história não é uma história criada ou escrita por um acaso, ela não foi vivenciada pelos seus personagens por acaso. A gente precisa hoje clamar ao Senhor, pedir socorro a Deus na hora da aflição. Eu sei que tem gente que pensa assim: mas fui eu que me meti nessa furada, o que Deus tem a ver com isso? Deus, sabe o que Deus tem a ver? Deus é tão cheio de compaixão, tão cheio de amor, que o tanto de maldade que a gente faz não fica combatendo e competindo com a bondade dele, não. A bondade de Deus é muito maior do que os nossos erros. Deus se deixa ser solicitado. Deus apresenta os ouvidos para nós clamarmos a Ele. E é claro, naturalmente, nesse entrosamento de orarmos ao Senhor, clamarmos por socorro, aí a partir daí Ele envia a resposta, Ele envia a solução, Ele envia o livramento. Então, hoje a gente vai se lembrar um pouco da história de Gideão, que se passa aqui nesses capítulos do livro de Juízes. E a partir do versículo 3, Juízes 6, meia dúzia, versículo 3 diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, e em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir.
Olha o versículo 6 que a gente leu no início. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. E eles estavam meio, sabe, lerdos, né? Porque só naquela hora, depois de tanta aflição, é que eles começaram a clamar a Deus. Podiam ter orado antes. Mas enfim, não vem ao caso. Eles fizeram a coisa certa a partir desse momento que começavam a clamar ao Senhor. E aí o que Deus faz? Em vez de Deus juntar os grandes guerreiros, em vez de Deus colocar um grande líder, né, alguém destemido, alguém muito corajoso para defender o povo de Israel, Deus vai na direção de um homem que era o mais fraco da sua cidade, era o menos capaz da sua família. Deus vai na direção de um homem chamado Gideão, e lá no versículo 12, é claro, um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí respondeu Gideão, versículo 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o anjo, né, o Senhor, para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Senhor, de que és tu, Senhor, que me falas. Bom, um encontro maravilhoso, né, de um anjo, representante de Deus, representante do Senhor, que chega até Gideão, que claramente aqui não era um grande guerreiro, não era um grande líder, não era um grande capitão de exército para se levantar contra os midianitas, contra aquele povo enorme que vinha saqueando tudo. Mas Gideão, ele estava sempre, você percebe isso pela história anterior, ele estava sempre produzindo pão para alimentar a família. E de uma forma curiosa, ele pegava trigo, eu não sei aonde, mas ele levava trigo para o lagar, e ali ele malhava trigo no lagar, fazia os pães e alimentava a família. Ele estava ali num trabalho, numa batalha para matar a fome dos seus familiares, da sua casa, e Deus viu esse tipo de coragem, esse tipo de força. Não era uma força de militar, não era uma força de guerreiro, mas era uma força de livrador, de salvador. E por que ele, o texto mais conhecido é esse, né? Gideão malhava trigo no lagar. O lagar era o local onde se fazia vinho. E como os midianitas destruíam tudo, quando passava um dos midianitas e via o Gideão no lagar todo quebrado, quieto lá fazendo qualquer coisa que fosse, eles nem ligavam. Lá estava ele fazendo pão, malhando trigo, produzindo pão para a sua família. Então, o Senhor lhe aparece e diz: é nessa tua força aí que eu quero que você livre Israel. Não, vamos puxar de novo aqui o paralelo de uma história como essa com a nossa história. Nós às vezes não somos grandes guerreiros, não somos super corajosos, a gente não organiza um grande exército para fazermos uma grande batalha, mas a gente tem a nossa força de vontade num ponto específico, e que quando Deus olha aquela nossa gana, aquela nossa força de vontade, Deus vê em nós
um grande potencial, como um potencial de um grande comandante. Ele diz assim: é nessa força que eu estou vendo em você que eu vou usar a tua vida para você livrar todo o Israel. É claro que aos olhos humanos é algo inacreditável, mas o próprio Gideão diz: eu não sou do exército, eu não sou lutador, eu não sou um guerreiro, minha família não tem recursos, eu não posso organizar. Quem sou eu para organizar um exército? E ele pede provas a Deus, ele pede sinais a Deus. Quando a gente não está cheio de experiência, cheio de diplomas, cheio de cursos, sei lá, quando a gente não tem os recursos, a gente não está cheio do dinheiro, a gente não está por cima de tudo, a gente acha que a gente é muito incapaz de fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Aí a gente fica meio incrédulo e a gente fica pedindo ao Senhor: Senhor, então me dá um sinal de que o Senhor vai fazer isso comigo. Imagina, o anjo já tinha ido ao encontro dele. Que sinal maior do que esse, um anjo chegar perto da pessoa? Mas olha como Gideão, vamos fazer o paralelo aqui de novo. Olha como Gideão é igualzinho a mim e a você. A gente fica pedindo provas e sinais de Deus. Versículo 36, disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Aqui foi uma parte do texto em que Gideão pede um sinal a Deus. Ele diz assim: eu tenho aqui um pedaço de lã e eu vou deixar no meio da eira, eu vou deixar no meio do quintal. Na madrugada, quando cai o sereno e molha toda a terra, eu quero que o Senhor me dê um sinal que a terra fique seca, só essa peça de lã fique úmida. E Deus fez. Aí depois ele pede o contrário. Ele não estava acreditando mesmo que Deus ia usar a vida dele. Ele diz: não, calma aí, Senhor, eu vou deixar a lã de novo aqui. Aí o Senhor faz molhar em volta, mas não molha a lã. Aí Deus provou para ele. Então ele não tinha mais saída. Era no que ele sabia fazer, era na força de vontade que ele tinha, era nos sonhos que estavam na cabeça dele, era pelo menos naquela questão tão básica de fazer pão e levar pão para alimentar a família. Era naquela gana que Deus iria usar Gideão para livrar toda a nação de Israel. E já confirmado com a presença de um anjo, já confirmado com 2 grandes sinais. E Gideão continuava com medo. E aí lá no capítulo 7, versículo 1, ele sabia que a capacidade dele era pequena, né? E a gente também, a gente sabe que a nossa capacidade às vezes é quase nula. Mas afinal de contas, quem opera milagres em nós e através de nós, não somos nós mesmos, é o próprio Deus. Você sabe que criar esse drama, criar essa cisma de que eu não posso, eu sou pequeno, eu não aguento, isso é bobagem, porque não é Deus que opera através de nós. E aí, diz aqui o versículo 1 do capítulo 7, então Jerubaal, que é o nome de Gideão, né, também o nome relativo, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Por que Deus disse isso aqui para Gideão? Porque depois que ele acreditou que ele deveria ser o comandante do povo de Israel e ir contra os midianitas, 32 mil homens se apresentaram para ele. Criou-se lá vamos chamar de pequeno exército.
porque em vista do povo de Midian, os midianitas e os amalequitas e tudo mais, 32 mil homens era nada. Mas mesmo assim ele juntou 32 mil homens e quando ele toma coragem para pegar essa tropa toda e enfrentar os inimigos, Deus diz: calma aí, Gideão, ainda tem muita gente contigo. Mas como assim? Senhor, eu estou falando que eu não sou capaz, que eu sou o mais fraco, eu sou o pior, eu nunca lutei. Agora o Senhor me chama, me dá um sinal, me diz que realmente vai usar a minha vida. Eu consigo organizar um exército aqui com 32 mil homens. E agora o Senhor vem dizer que tem que tirar esses homens. Eu não vou poder contar com essa gente que eu organizei. What? Então, no versículo 7, disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que outra gente toda que se retire, cada um para seu lugar. Deus diminuiu 32 mil homens para 300 homens. Fazendo o cálculo matemático, é menos de 1%. Aqui fica uma grande lição para a gente, né? A gente às vezes pensa assim: essa batalha que eu estou enfrentando, essa causa na justiça, esse problema emocional, esse problema na família, essa doença, agora eu consegui organizar recursos, agora eu consegui angariar fundos, agora eu tenho quem me ajude, agora eu vou ter um sócio, agora eu não sei o quê. A gente acha que quando a gente tem toda a ferramenta e todo o potencial para irmos em frente, a gente acha que a gente vai conseguir porque a gente reuniu recursos. Imagine se Deus dissesse para você: agora que você juntou todos os recursos para enfrentar esse teu desafio, para realizar esse teu sonho, você vai realizar esse teu sonho sem esses recursos. Como é que seria a nossa vida? Porque aqui chegou a hora, aqui foi que chegou a hora de Gideão dizer assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai me usar mesmo, porque do que eu consegui reunir, o Senhor tirou 99 ponto alguma coisa por cento. Ele ficou com 1% do potencial de guerreiros que estavam lá em Israel. Que coisa doida, né? Israel assolado, afligido, aí Deus chama um que não é guerreiro, ele pede sinais, Deus prova, ele consegue reunir um exército, 32 mil homens, depois Deus diz: não, esses homens não, eu quero só você e mais 300 pessoas, mais o Gideão. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. E Deus é Deus. Gideão, a partir desse momento, eu vou ler a parte final aqui, naturalmente eu fiz um resumo. Gideão, ele vivenciou uma estratégia sobrenatural. Recomendo que depois você leia aí os capítulos 4, 5, 6 e 7 da história de Juízes. Deus fez questão de que ele ouvisse uma conversa entre dois midianitas. E através daquela conversa que ele conseguiu ouvir, porque ele estava perto do acampamento dos midianitas, ele sentiu, ele teve o sentimento necessário, ele teve a confirmação necessária para pensar assim: realmente Deus vai usar a minha vida para eu livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Vamos recapitular. Não era na força dele natural, porque ele nem era guerreiro. Não era nos recursos que a família dele possuía, a família dele era mais pobre. Não foi através do exército que ele conseguiu organizar com 32 mil homens, mas depois Deus foi passando o funil e passou a peneira, só ficaram 300. E aí Gideão, ele vai para perto do acampamento dos midianitas e acontece uma coisa muito curiosa. Deus permite que ele ouça o papo, uma conversa de dois indivíduos lá do povo inimigo. Olha lá, versículo 10.
Deus fala assim para Gideão: se ainda temes atacar, desce tu com o moço, o Pura, né, o nome dele, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, Pura, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável. Olha, era muita gente inimiga, como areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse assim: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e ele deu de encontro, ele bateu na tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: cara, que sonho é esse? Isso aí não é outra coisa senão a espada de Gideão, o filho de Joás, um homem israelita, aquele que faz pão para a família. Por isso que o indivíduo tinha sonhado com um pedaço de pão que vinha e batia na tenda do comandante. Que sonho louco é esse? Um pão voador, sei lá, que batia na tenda e destruía a tenda do comandante. Mas o outro disse para ele, e o Gideão ali perto do acampamento, só ouvindo aquela conversa. Sabe que sonho é esse? É o Gideão, versículo 14, né? Homem israelita. Deus entregou nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, ele ali entendeu, ele adorou a Deus, ele percebeu que Deus estava no controle de tudo, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Estou fazendo esse resumo da história para você entender. Gideão, cheio de incredulidade, cheio de com as suas faltas de habilidade, cheio de justificativas para dizer: Senhor, o que aconteceu das suas obras? O Senhor libertou o povo de Israel, e agora, o povo de Israel lá do Egito, né? E agora não consegue libertar dos midianitas. O que há? O que houve? E Deus diz: eu vou usar você, eu não sou guerreiro, eu não sou nada. Aí quando ele consegue material para ir para a batalha, Deus diz: eu não quero esses homens. Você vai com menos de 1% do potencial que você organizou. E aí ele temia ainda, ele estava assustado. Tanto que a gente começou lendo aqui, e Deus falando com ele: se ainda temes atacar, eu vou te mostrar uma coisa. Você vai lá para perto do acampamento deles. E ele foi, né? Foi lá para perto do acampamento, ouviu dois caras conversando. Olha, eu tive um sonho, vinha um pão e destruía a barraca do capitão, do comandante. Isso aí é o tal israelita Gideão. Ele é o padeiro lá, ele faz pão para a família dele. Ele agora organizou um exército. Mas eu não sei, porque era 32 mil homens, agora são só 300. Mas eu não sei que surpresa que ele está armando. Eu acho que Deus entregou nas mãos do Gideão todos nós aqui, nós vamos morrer. O Gideão só ouvindo. Deus permitiu, não através de um sonho, não através de uma revelação, não foi o anjo que apareceu de novo, não foi o orvalho que molhou, que deixou seco o chão, não, sabe, foi através da conversa de uma pessoa com a outra. E o Gideão entendeu: esse povo já está amedrontado. Eu não tenho nada para combatê-los militarmente, mas esse povo já está com medo. Então ele volta para o povo de Israel e diz: a gente vai atacar. Lá no versículo 16, finalizando aqui o texto de hoje. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, uma espécie de vaso vazio, com tochas nele. Eles acenderam uma tocha, pegaram o vaso, taparam a tocha de forma que o fogo não apareceria e foram no escuro
em direção lá aos inimigos, né? E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, no meio da madrugada, né? Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas. Param, pam, pam. Aqueles 300 homens, um grupo de 100 aqui, outro grupo de 100 aqui, outro grupo de 100 lá, eles tocaram as trombetas e quebraram aqueles cântaros, quebraram aqueles vasos. Então, deve ter feito um barulho, né? E apareceu uma grande luz, porque todo mundo tinha uma tocha acesa dentro do cântaro. Tocaram trombeta, parará, parará, e de repente uma grande iluminação. Quebraram os cântaros que traziam nas mãos. O versículo 20 diz assim: assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Versículo 21, e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Você está conseguindo formar a cena na sua cabeça? Aquele grupo de 300 homens, 100, mais 100, mais 100, fizeram ali um barulho. No meio da madrugada, uma grande iluminação, tocaram trombeta, gritaram por Deus e por Gideão, mas eles não foram para o ataque. Eles permaneceram no lugar onde estavam. Permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e o povo do arraial passou a correr, a gritar e a fugir. Olha o versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu. Os 300 homens de Israel fizeram barulho, e Deus fez com que os inimigos, aquela multidão, um monte de gente incontável, se assustasse de uma forma tão horrível, que eles começaram a matar uns aos outros. Midianitas contra malequitas. E quando o povo de Israel viu, estavam lá milhares de pessoas mortas, os outros fugiram, e precisou os 300 de Gideão pegarem na espada, pegarem na lança. Não, Deus fez um grande milagre. Para terminar, vamos trazer aqui de novo um paralelo, né, dessa história para com a nossa vida. Às vezes a gente não tem o potencial certo, a gente não tem a ferramenta certa, a gente está no pior momento da nossa vida, aí a gente é chamado por Deus para guerrear, é chamado por Deus para lutar, é chamado por Deus para ajudar pessoas. E a gente diz como? E Deus diz assim: vai ser com menos de 1% do seu potencial. Como assim, Senhor? Eu achei que o Senhor ia me capacitar, porque a quem o Senhor chama, o Senhor capacita, né? A gente sempre ouve isso. Deus chama e Deus capacita. Mas Deus está dizendo que a minha capacidade vai ser nula. Como é que vai ser? E aí você obedece aquilo que Deus manda, e Deus faz um milagre aqui, ó, na tua cara. Pá! Você toca uma trombeta, você quebra um vaso, acende uma tocha, grita: por Deus, por Gideão. E o teu inimigo ouve, eu não sei o que ele ouve, que ele se assusta tanto que ele se mata. Então, a gente precisa ter esse tipo de experiência, de um momento de angústia, de um momento de aflição, vivermos imediatamente a vitória que Deus tem para nós por obediência àquilo que Deus disser. Se Deus disser: vai nessa tua força, vai nessa tua força.
Pare de pedir sinais a Deus, pare de ficar dizendo: Senhor, eu não posso, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, a minha família é mais pobre, Senhor, eu não tenho capacidade. Mas eu vejo aqui um grande sinal de onde começou esse milagre todo na vida do povo de Israel, e como Deus quis usar Gideão e etc. Sabe onde tudo isso começou? Lá o versículo 6 que a gente leu: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Olha o segredo aqui, ó. Como Deus fez, é da questão particular de Deus, né? Como Deus usou um homem fraco, pequeno, para organizar um exército, depois diminuir o exército, e depois só assustar os inimigos se matarem sozinhos. Deus fez porque Ele quis fazer da forma que Ele pensou na cabeça dele. Agora, tudo começou aqui, ó. O povo de Israel estava debilitado com a presença dos midianitas, então eles começavam a clamar a Deus. Como Deus vai fazer, a gente cantou hoje, né? A gente não sabe muito bem, mas tudo começa no momento que você diz: Senhor, acode-me. Senhor, socorro. Senhor, eu preciso. Senhor, estou no momento de desespero. Houve um clamor a Deus. Aqui começou o grande milagre na vida do povo de Israel. Eu quero terminar essa mensagem para nós orarmos juntos, dizendo isto a você: o teu milagre, ele começa nessa hora em que, quando você passa pela aflição, você diz: Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu não consigo ir em frente, Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou passando por angústias, os midianitas da minha vida estão me assolando, me roubando tudo, e eu preciso de me recuperar, Senhor. Aí o Senhor sempre organiza a nossa vida, Ele sempre dá um jeito de trazer a solução. Nesse caso foi com Gideão, um homem fraco, um homem inexperiente, um homem que não tinha nada para apresentar, mas Deus mesmo assim usou a vida dele e eliminou os inimigos. Não importa como Deus vai fazer, não importa que forma mirabolante Deus vai utilizar, mas importa que, assim, quando ficou o povo de Israel muito debilitado com a presença dos inimigos, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Importa que você clame a Deus, até para receber dele as estratégias sobrenaturais e dessa forma vencer o que você precisa vencer. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Amém.